Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos, então. Lendo o trechinho do Evangelho. Meu reino não é deste mundo, capítulo 2, né? A vida futura. E tem a ver um pouco aí com o nosso estudo de hoje, tá? A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as máximas se reportam a este grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Bom, nosso estudo tem o título Diante o Infinito, né? Tirado do livro Roteiro, do Chico, ditado pelo Espírito do Emmanuel, né? Esse livro Roteiro é um livro de cabeceira, né? Que acho que todo mundo deveria ter, que é um roteiro de vida para a gente, tá? E assim, nessa lição, ele vai nos alertar sobre o infinito, né? Para onde vamos, até onde podemos ir, né? Quando Jesus disse que vós sois deuses, que nós podemos fazer tudo o que ele faz, o que ele fez, né? E muito mais. Então é a jornada da alma entre as leis do cosmos e o destino eterno. Para onde nós vamos, né? Até onde nós podemos ir. Então ele inicia dizendo que a nossa pequenez, né? A nossa própria pequenez frente ao infinito, né? A gente não costuma prestar muita atenção nisso, como a gente é muito pequeno diante de tudo que Deus criou, né? E Deus está em tudo, Ele está desde lá do mundo subatômico, né? Nos princípios magnéticos, na criação do nosso planeta e também das remotas constelações, né? Que a gente nem tem ideia que exista. E a gente não tem a ideia do tamanho disso tudo. Então eu trouxe um vídeo para a gente ter um pouco, prestar um pouco mais atenção no tamanho disso tudo, né, da criação divina, até aonde o nosso olho pode ir. Tá? Então, o planeta, grande pelas oportunidades de elevação, é um simples grão de areia quando comparado ao imenso universo. Tá? A gente vai ver isso nesse videozinho aqui. Now, with every step, every ring, we travel 10 times farther from Venice, and our view of the universe is 10 times wider. The 100-meter ring surrounds St. Mark's, and 1,000 meters, 1 kilometer, the city center. As our speed increases, 4 steps, 4 powers of 10, reveal all the islands of Venice, the Adriatic Sea, and the mainland of northern Italy. Six steps take in Europe from central Germany across Italy to the Balkans. And soon we can see the entire planet, our home in space. Eight steps on our outward journey, 8 powers of 10, and we pass the farthest reaches of human traffic. The moon.
If we visualize the path that the 9 planets take in their orbits around the Sun, at 13 steps from St. Mark's Square, the entire solar system comes into view. And with 15 steps, 15 powers of 10, we can see that our Sun is just another star. From here on, our voyage will be measured in light years, the distance light travels in an entire year. Only now do we fly past our nearest neighbor stars, almost 5 light years away. The same journey at the speed of today's spacecraft would last 100,000 years. As we cross the perpetual night, our voyage takes us up and out of our Sun's neighborhood, near the edge of a great pinwheel of stars. The Milky Way is actually a spiral galaxy, and our own Sun is just one of the 100 billion stars in it. At this immense scale, 23 powers of 10, each shining light we see is not a star, but an entire galaxy, composed of countless stars. Astronomers have discovered that the galaxies are flying away from one another. The universe is expanding. Our own galaxy and all the others form clusters and superclusters of stupendous size, hundreds of millions of light years across. And here, about 15 billion light years from Venice, we approach the outer limits of the visible universe. What lies beyond this cosmic horizon, we cannot see and do not. Impressionante, né? Dá para ver o tamanhozão que a gente é, né? Perante o universo, né? Sobre a criação divina. E tudo isso, né? Tudo que mantém tudo isso vivo é o fluido cósmico universal, né? Nós somos um pedacinho desse fluido cósmico transformado em fluido vital, né? Que nos mantém vivos. Conforme a gente vai ficando velhinho, a gente vai perdendo esse fluido vital, vai diminuindo, porque a gente vem com uma carga dele, né? Diante do planejamento reencarnatório. Se a gente usar direito esse fluido, a gente vai mais longe. Se a gente não usar direito, despender energia com que não alimenta o espírito, a gente está jogando fora o fluido vital. E a gente, se não aprender a repor esse fluido vital, que tudo está aí, né? O ar que a gente respira é fluido cósmico universal. E ele alimenta o nosso espírito. Né? A água, tá certo? Também, né? Então é assim, gastou da maneira errada, vai viver menos, porque o fluido vital, se você não repor, ele não se repõe sozinho, tá? Então, diante disso tudo, né, que a gente viu, da imensidade do universo, da imensidão, né, do universo, não estamos sozinhos, né? Só na nossa Via Láctea são bilhões de sistemas solares que existem, né? Bilhões só na Via Láctea, né? É uma coisa assim que não dá para imaginar. E aí que a gente viu até onde o olho humano pode reconhecer como existência, né? E ainda foi dito que eles descobriram que tudo isso está se expandindo, ou seja, está aumentando ainda. Então as perguntas que vêm para a gente, né, que atravessam esse espaço incomensurável de busca de revelações, né? O problema da morte, né? Porque assim, né, é uma coisa que a gente não consegue entender. Quando a gente está lá,
e a gente começa a fazer planejamento reencarnatório para a gente voltar para cá, a gente não quer vir porque a gente tem medo de não dar conta. Aí quando chega aqui a gente não quer voltar, não quer morrer, quer continuar aqui, né? Se a gente parar para pensar, é muito bem isso que acontece, né? Então a gente tem um problema da morte, que o Espiritismo veio desnudar isso para a gente, né? Para a gente ter mais noção sobre isso. O problema do destino, né? Para onde que a gente vai? O Espiritismo nos diz que a gente vai para aquilo que a gente criar para nós mesmos, né? Somos hoje criação nossa do passado. E o problema da dor, né? Por que temos dor? Porque a dor ainda nos incomoda, né? Porque a dor faz parte da nossa vida. Bom, diante da palavra dos vivos que nos antecederam, né? Aqueles nossos entes queridos que já foram, ou aqueles que nos trazem notícias do mundo espiritual, né? Na grande viagem do além-túmulo, né? Eles nos dizem que, irmãos, a vida não cessa. Tudo é renovação e eternidade. Precisamos prestar mais atenção nisso. Usar o material, o materialismo, somente para aquilo que alimenta o nosso espírito. Não perder muito tempo com coisas, né, que vão atrasar o nosso desenvolvimento. Então, a mensagem iluminada de esperança do Espiritismo com Jesus, né? Nós já temos, graças a Deus, nós temos já o Espiritismo para iluminar o nosso caminho. Através do estudo, da compreensão das leis divinas, a gente pode melhorar a nossa vida e ser mais feliz. Então, são duas leis soberanas que regem o universo, né? São as leis cósmicas, né? Que domina a matéria e a experiência física, né? Que são as leis que nós conhecemos pelos cientistas, né? Pela química, pela física e tudo mais. E a característica dela é que governam o mundo exterior, né? Que é o nosso mundo material. E temos as leis morais, que dominam o domínio dela sobre o espírito imortal, né? E tem como características que elas são imutáveis, elas não mudam as leis divinas, elas dirigem a essência interior. As leis dos homens a gente pode burlar, mudar, fazer o que a gente quiser, mas a lei, né, divina não. Lembrando que as leis morais estão descritas no Livro dos Espíritos, é só procurar lá, que estão todas as leis lá, né? Muito bem definidas para a gente entender melhor tudo isso. E aprender a usá-las, né, em nosso benefício. Bom, e diante disso, a densidade do veículo espiritual, né, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? Se nós temos uma vida desregrada, né, como nós tivemos no passado, nós já trazemos uma psicosfera doente conosco do passado, que nos incomoda, que nos atrapalha, que faz com que a gente não consiga, às vezes, dar um passo à frente. São os compromissos com os planos inferiores, que geram peso e aumento de densidade do espírito, o inferno que trazemos em nós, né? É o tal do umbral que a gente está acostumado a falar, né? É a treva, né? Que é uma palavra meio pesada, mas assim, aquele que não segue as leis divinas, fatalmente ele está aumentando a densidade do seu espírito. O espírito com densidade alta, ele não consegue perceber os bons espíritos, ele não consegue perceber um ente querido, o protetor dele, que às vezes está próximo a ele, tentando ajudá-lo de alguma forma. E por outro lado, nós temos, conforme a gente vai evoluindo, né, nós vamos chegando à luz. O corpo espiritual reflete a luz interior e a pureza de intenções, o céu que construímos para nós mesmos. Aqui ele deixa muito bem claro que essa vida futura depende só de nós, né? Ninguém vai fazer isso por nós, ninguém vai trazer ou nos fazer feliz. A felicidade é fruto do nosso trabalho, né? Nós temos que conquistar isso.
como você já conquistou várias virtudes nas outras encarnações que você traz com você agora, que são armas para você enfrentar o seu dia a dia, né? E não se perder, né? Não deixar que os instintos primitivos que a gente traz ainda tomem conta da nossa vida. Isso para a gente entender, gente, que todo esse universo que está disponível para nós, né? Quando formos espíritos mais evoluídos, nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, sabemos que é o segundo mundo na escala evolutiva, né? Quando a gente conseguir dar saltos mais altos, a gente vai, né, por esse universo todo aí, né? Trabalhando pela nossa felicidade. E aí a gente se dá, né, diante da densidade do espírito, né, a lei infalível da sementeira e da colheita, né? Cultivar a fraternidade e o bem. Se você semear isso, você vai colher o resultado de nossas próprias ações, né? Agora, se você não cultiva a fraternidade e o bem, né, se você não segue as leis divinas, você vai estar de frente com as fronteiras da sombra e cinza, onde se desintegram os farrapos da carne, né? Ele fala de uma maneira pesada isso, mas é a realidade. É a realidade. A gente ainda vê muito desequilíbrio hoje no planeta, né? A gente vê. A gente sabe que são as últimas oportunidades, né? Esse espírito que não consegue, que ainda fere as leis divinas, que ferem os outros, né? Tudo isso tem consequências. Mas apesar de tudo isso, a vida continua, né? E vai continuar sempre. É a evolução. Apesar do espírito estacionar em determinadas situações, a vida continua. E Deus, na sua infinita bondade, né, mantém a nossa proteção, nos manda espíritos que vão impulsionar, né, a nossa caminhada, que vão nos ajudar, né, a gente despertar para isso, tá? E aí nós temos a dupla natureza da aflição humana, né? Nós temos, diante da dor que a gente passa, em função daquilo que a gente traz do passado, como foi falado, nós ainda não somos espíritos de luz, né? Nós temos a dor que habita a nossa vida. E ela habita de duas formas, né? São os padecimentos coletivos e as aflições individuais. Os padecimentos coletivos, né, qual que é o propósito? É a redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência, né? Nós vemos muito isso, se você prestar atenção, né, no êxodo de algumas civilizações, né, que já aconteceram na história do planeta. Tudo isso é em função do passado, né? Não tem justiça nesse processo, né? Aquele que cria dor, depois ele vai ter que passar pela dor, né? Isso é uma coisa natural do estado, da evolução, é uma lei divina. Então, esses padecimentos coletivos que a gente vê, né? Quando você vê uma guerra acontecendo, né? Mas você fala, uma guerra não é fruto né, dos homens? Ela é. Mas Deus se aproveita de tudo, né? Ninguém passa por injustiça no planeta. Cada um passa o que tem que passar, né? E isso está muito bem claro no Espiritismo, tá? É lógico que se não houvesse a guerra, ele ia passar de outra forma, através de doença, né? Ele ia passar pela dor. Mas a guerra está aí. Deus sempre aproveita de tudo que acontece, das oportunidades, né? E as aflições individuais, qual que é o propósito? É o remédio proveitoso à cura e ao refazimento das almas. É duro entender isso, né? Que a dor, a doença, o que você passa, né? Às vezes é a dor interior, né? Não é a dor física. Como pode isso ser o remédio do espírito, né? É o remédio no sentido que ele vai, através dessas situações, né,
desenvolver algum dom espiritual que ele não tem dentro dele desenvolvido ainda. Por isso que ele passa por isso, né? Essa é a única função, é despertar em nós a renovação interior. E como eu disse há pouco, a justiça reina imperecível, né? O Instituto Universal das Reencarnações funciona igualmente para todos. Ninguém tem privilégios da reencarnação, nem Jesus teve. Deixou muito claro isso para a gente. Nem ele teve privilégios, né? É lógico que ele tinha mediunidade, a capacidade de manipular fluidos, né, que poderia mudar tudo. Mas ele seguiu as leis. Nada do que ele fez estava fora das leis divinas, né? Então, esse Instituto Universal das Reencarnações, como disse, ninguém é privilegiado, ninguém tem privilégio nenhum, né? Todo mundo passa o que tem que passar, que é fruto do nosso passado. Ele premia os justos, cada desequilíbrio reclama reajuste. Então, se você tem o direito, né, de ser ressarcido de alguma forma, você vai ser ressarcido. Tá? E também corrige os culpados, cada falta exige reparação. Se você feriu as leis divinas, depois você tem que reparar o erro, né? Então pense bem antes de fazer qualquer coisa contra alguém, ou contra as leis divinas, ou contra a natureza, ou tudo aquilo que Deus nos dá, que nos serve como matéria. Tudo é empréstimo divino, né? Até o nosso corpo. Chega um momento a gente tem que devolver a Deus. E como é esse motor de crescimento interior, né? Como é que a gente pode chegar a essa felicidade? Amai o trabalho, a riqueza oculta para o desenvolvimento. Quem trabalha na caridade desenvolve isso no ser, de alguma forma, né? E aí a civilização se levanta. Conforme você faz a tua parte, isso contagia o entorno de você, daqueles que te rodeiam. E automaticamente as coisas começam a acontecer, né? Isso contagia. Jesus mostrou isso para a gente, né? Como ele contagiava as populações que andavam ao seu redor. E aí a educação se realiza. Você aprende, né, com as leis divinas, aprende o exercício das leis divinas e você vai educando o teu espírito. E aí a felicidade se perpetua. Porque quando você tem a noção, né, das leis divinas e você começa a praticar as leis divinas, é um caminho sem volta. Você não consegue mais dar um passo atrás. Porque toda decisão que você vai tomar da vida vai estar de acordo com o Evangelho. E aí você não erra mais. E aí as tuas companhias espirituais mudam, né? Aqueles que você deve para eles do passado, né? Teus problemas obsessivos são tratados naturalmente, sem estresse, porque eles não conseguem atuar sobre você. Lembra do Divaldo, do filme de Divaldo, que tinha um obsessor que acompanhou ele a vida inteira, não conseguia atingi-lo, porque o Divaldo mantinha o padrão vibratório dele. E no final, né, que o Divaldo acolheu uma criança que era a mãe desse espírito, aí ele entendeu o amor, né? E aí ele seguiu o caminho dele. E aí a felicidade se perpetua quando a gente chega nesse ponto, né? E aí é um caminho sem volta. Porque ainda na pátria das almas, chora amargamente o espírito que esqueceu o serviço. Isso nós vemos nas sessões mediúnicas, né? Quando a gente atende vários espíritos em diversos tipos de desequilíbrio, criado por ele mesmo, né? Nós não conseguimos escapar disso, do que a gente cria para a gente, né? Se eu crio através do pensamento, né, situações de dor, né, de angústia, como é que eu quero, quando eu deixo o meu corpo físico, eu sentar ao lado de Jesus, como tanta gente fala e quer, e almeja, né? Não tem como. Você vai estar com aquilo que você vibrou, que você criou para você,
com a psicosfera que você criou para você, como diz a Joana de Ângeles, né? Então a gente precisa mudar esse paradigma sobre o serviço, né? O ato de servir e ajudar não é um castigo. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Ele ajudou e continuou o caminho dele, seguiu o trabalho dele. Ele não deixou de fazer o que ele tem que fazer, os afazeres dele para exercer a caridade. É muito bem claro nessa parábola. E servir é uma preciosa honra que o divino poder nos confere. A reencarnação é uma oportunidade divina para isso, né? Então a gente tem que deixar um pouquinho de ser egoísta e pensar um pouquinho no próximo, né? Não custa nada. E assim, a gente consegue, porque às vezes quando você começa a ajudar de uma forma, as coisas vão conspirando a favor disso. Por quê? Porque os bons espíritos vão estar te ajudando. Tem uma passagem do Chico, que ele saía, né, para entregar cesta básica e tal, tudo mais, saía certo dia, eu não lembro agora, um dia certo que ele fazia isso, né, e sempre iam de caminhão, levava e tal, e certo dia não tinha nada para levar, né, e ele falou, não, vamos mesmo assim, vamos em frente, e aí de repente apareceu um caminhão de doação lá, né, com os mantimentos para ele poder entregar. Quer dizer, tudo conspira a favor, né? A gente tem que entender que a gente não está sozinho no universo. Pelo filme dá para ver, né? Agora, quais companhias você quer para você, espiritualmente te acompanhando? Vai depender de como você é, né? De como você sente, de como você vive, de como você se comporta moralmente falando. Agora, tem muita ilusão, né? Na nossa vida. Ilusão do mundo, o orgulho coroado de louros, né? Aqueles que vivem orgulho, posição social, né? E o vício parece vitoriosos e inabaláveis na terra. Parece. Cria uma vitrine que se quebra com o desencarne. A realidade universal, a justiça reina imperecível. Quem humilha será inevitavelmente humilhado. A gente não pode se esquecer disso. Né? E como é que são essas forças, né, que nos prendem e as forças que nos libertam? As asas, né, que são os sábios desígnios, anexar o eu ao reino de Deus. O que é anexar o eu ao reino de Deus? Anexar o teu ego, que você é, ao reino de Deus. Quando você fala isso, ele está falando que em renovação interior. Né? A tal da reforma íntima que a gente sempre fala nas palestras. Isso é anexar o seu eu ao reino de Deus. Só você pode fazer isso, ninguém vai fazer isso por você. Ler as páginas vivas da natureza, né? O que Deus coloca na tua vida, Deus sempre nos dá a oportunidade para fazer alguma coisa. E às vezes a gente não percebe. Né? Usar a boa vontade para com todos. A boa vontade para com todos, isso são todos. Todos. Né? Aí você fala assim, eu estou sem dinheiro e tal, aí chega um cara te pedindo alguma coisa na rua. Eu não tenho. Aí você está com a cabeça lá, né? E mil outras coisas e tal, você não dá atenção que você deveria dar. Se Deus colocou na tua frente, é para você dar atenção. Né? Isso é só um caso. Isso é na vida profissional, é dentro da família, né? É em tudo na nossa vida. A boa vontade para com todos. A gente sempre pode dar alguma coisa a alguém. E quando alguém nos procura, é porque está na hora da gente exercitar isso na gente. E o que nos atrapalha, né? Ele chama de a lama da terra. O egoísmo e a vaidade. O egoísmo é o pior, né? E o pior é que a gente acha que a gente não é egoísta. Né? Sendo que a gente toma todas as decisões da nossa vida baseado em quê? Em nós e na família. Às vezes é só em nós, né? Porque a gente dá desculpa que é para a família. Né? E a gente é egoísta, gente.
Tem uma passagem do Chico, acho que eu já falei que eu vou falar de novo. Ele estava comprando tomate e tinha uma mulher do lado dele. Aí ele pegava um tomate bom, tomate ruim. Tomate bom, tomate ruim. E a mulher ficou indignada, né? Por que ele fazia isso? Aí ele falou, se eu pegar todos os bons, não vai sobrar nenhum para aquele que vier depois de mim. Então, não ser egoísta, né, é pensar sempre em tudo que você faz no próximo. Se tudo aquilo que você está fazendo está atingindo alguém. Né? Lembra do Santo Agostinho? Quando ele ia dormir, ele analisava tudo que ele fez no dia. Está lá no Homem de Bem, no Evangelho, né? Sedes perfeitos. O orgulho coroado de louros, né? Que nos atrasa a vida, né? O vício, qualquer tipo de vício, né? Qualquer tipo de vício é desequilíbrio, né? Não importa o vício. Pode ser vício moral, pode ser vício material. Então, os imperativos diários para a gente usar, né? Se a gente quer se elevar. Simplificai a tua vida. Reduzir vossas necessidades e hábitos. O que você precisa para viver? Materialmente falando. Né? A gente para pensar nisso? Será que eu preciso de tudo isso que eu estou correndo atrás? Às vezes no teu planejamento reencarnatório não está previsto aquilo. E você vai correr e não vai conseguir. Porque iria atrasar e atrapalhar, né, o teu planejamento reencarnatório. Então a gente vai ter o que é para a gente ter. Né? Ah, mas eu não posso ganhar mais dinheiro? Pode. Isso tem um preço. Então simplificai a vida, leve uma vida simples, pense mais em alimentar o espírito, porque aí não vai faltar nada para você, do que você precisa para o teu planejamento reencarnatório. A gente é muito inseguro, não confia em Deus, na nossa proteção, na nossa família espiritual, a gente se esquece disso. Né? A gente acha que está sozinho no mundo, e aí a ansiosidade bate, e aí a gente vai se perdendo. Né? Então ter uma vida simples, não é para você sair dando tudo que você tem, não é isso. Ter uma vida simples é ter aquilo que você precisa para realizar aquilo que você tem que realizar para você mesmo. Né? E isso não é egoísmo, é refletir sobre a vida. Buscai, vivei a vida sã e pura, né? Sem buscar nada de exterior, né? Sã e pura, pensando em você, no teu espírito, na tua felicidade, no teu destino, naquilo que você quer conquistar para você mesmo. Né? Esquece um pouco essa vitrine, né, de redes sociais, que isso distrai muito. Né? Isso distrai mesmo, mas faz parte, tá? Tudo isso faz parte a tecnologia, ela faz parte da evolução. A gente tem que só aprender a usar em nosso benefício. Né? Se está aí é porque nós já temos direito disso. Né? Nós já podemos ter. Então vamos em frente. Instruí-vos, crescei no conhecimento e na virtude para serdes mais úteis. Se você tem um conhecimento, né? Quando a gente fala conhecimento, nós estamos falando em alimentar o espírito. Tá? É lógico que tem um conhecimento. Quando você precisa do emprego, você vai se qualificar profissionalmente, você não rala para estudar, para conseguir aquilo. Por que você não faz isso para o teu espírito também? A gente não para pensar nisso. Né? Porque aí você vai aprender a ser mais útil, né? Na vida dos outros. Amai e esperai, tende confiança e sede benevolentes. Quando ele fala amai e esperai, nós não temos a paciência ainda. Amar aquele que a gente julga que não quer saber de mim, e esperar para me ter uma vida melhor. Como assim, né? A gente é tão imediatista, né? Mas olha, lembra no filme que a gente viu? Nós não vamos ser felizes agora. Na próxima reencarnação também não. Mas a gente pode ter uma vida muito melhor na próxima reencarnação, né? Porque agora a gente está reparando os erros que a gente cometeu
é uma reencarnação de reequilíbrio para o nosso espírito, e nas futuras nós podemos ser muito mais felizes, né? Temos muito menos dores, e assim, construir mais do que hoje, né? Porque hoje a gente não consegue construir muito, porque a gente não consegue nem cuidar do nosso espírito, né? Como é que a gente vai construir? É isso que a gente tem que refletir, que ele chama a gente para refletir nessa lição. Não estamos sozinhos no infinito. Além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger, outros mundos e outras humanidades envolvem o rumo da perfeição. Isso aqui fala do Emmanuel, hein? Tá? Todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda de braços abertos, né? Gostaria de ter a paciência de Jesus, né? Que está aguardando a gente, pacientemente, com todos os nossos erros, com tudo aquilo que a gente faz de errado ainda, né? Mas ele está aguardando a gente pacientemente. A gente não pode se esquecer disso. Então, qual é a síntese dessa vida interior, né? Que o Emmanuel nos traz? Deus é a verdade soberana, é o Criador de tudo, é o que mantém tudo vivo, com o fluido cosmo universal. Tá? Todos nós, mesmo fora do corpo físico, somos mantidos vivos pelo amor universal, pelo amor divino. O trabalho é a nossa bênção. Sem o trabalho no exercício da caridade, nós não vamos conseguir melhorar aquilo que somos. O amor e a sabedoria representam a nossa destinação. Nosso destino, futuro, depende do amor que a gente desenvolver dentro de nós e do conhecimento. Porque a alma é imortal, né? Nós vamos viver eternamente. Então, vamos deixar de patinar, né? De ficar patinando. Vamos pensar mais na vida, no futuro. Por isso ele nos convida a confiar em Deus, né? Confiar na nossa proteção divina, nos nossos protetores, que nós estamos sempre acompanhados. Tem sempre um espírito esperando para nos ajudar. Mesmo aquele espírito mais ruim, que vive nas trevas, que vive obsidiando pessoas, que vive tentando atrapalhar os trabalhos que a casa espírita faz, tem sempre um que ama ele, que está do lado dele. E quando ele chega numa sessão mediúnica, esse espírito aparece para ele. E é um espírito que ele respeita. E aí ele consegue retomar o caminho do Evangelho de Jesus. Amai, porque sem aprender a amar, né? Amar aquele que convive com a gente na nossa casa é fácil. Filho, pai, mãe, né? Esse é fácil da gente amar. É amar aquele lá que fecha a gente no trânsito, que não dá seta, que entra na tua frente e fica 10 por hora, atrasando você. Esse que é difícil amar, né? Aquele que te prejudica na vida profissional, que atrapalha o teu desenvolvimento profissional, né? É esse que a gente tem que aprender a amar. E esperar, porque é esperando, tendo paciência, como Jesus tem com a gente, né? Que nos espera, que a gente vai conseguir ser feliz de verdade. Tá bom? Era esse o estudo de hoje, trazido do livro Roteiro, né? A lição do livro chama Ante o Infinito. Então vamos fazer a nossa oração. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui, tentando nos melhorar, tentando entender um pouco mais as leis divinas, para que a gente entenda que as pegadas do Cristo estão ao nosso dispor, estão em nossa frente, e também um amparo divino de nossos protetores, de nossa família espiritual que está presente aqui, familiares de todos vocês, que aproveitem desse momento para estar conosco, para trazer um abraço querido,
para nos fortalecer, para que consigamos cumprir aquilo que nos comprometemos com Jesus quando decidimos voltar a esse planeta. Agradecemos também a presença da equipe espiritual que coordena este trabalho, que coordena esta casa, que nos recebe, e todos aqueles que vêm também contribuir com o trabalho, através do amor, através do exercício da caridade. Que seja feita a sua vontade em nome de Deus. Que assim seja, Pai. Aqueles que estão agendados, para o passe lá, pode se dirigir à sala 4. Vamos pedir aos grandes protetores espirituais que possamos levar para nossos lares toda essa bagagem, toda essa informação que vamos guardar dentro da nossa alma, tentando mudar, nem que for um grãozinho de areia cada dia, na nossa reforma interna, para evoluirmos, aproveitar essa passagem que vamos ter nesse planeta, e que possamos, nem que for da nossa cartilha espiritual, acrescentar bastante informações que o nosso espírito possa absorver, todas essas informações que recebemos hoje de grande utilidade, que possamos praticar com os espíritos não muito afins, que geralmente às vezes estão na nossa família, no nosso trabalho, no nosso caminho, que possamos trabalhar a caridade, a compreensão, onde passarmos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja nos nossos caminhos, sempre com um sorriso no rosto, dando um pouquinho de atenção para cada um, que às vezes aquele sorriso, aquele bom dia é tão importante para quem vai receber. A pessoa se sente amada, se sente acolhida, e um gesto que para nós realmente não custa nada, Mas às vezes para o outro é tão importante como a luz do dia, Que essa semana seja abençoada nos nossos lares e que possamos ter uma noite esplendorosa de sono, E pedindo para o nosso anjo da guarda nos levar a um passeio espiritual para completar essa noite maravilhosa que tivemos de informações, Vamos agora rezar o Pai Nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, Jesus, que assim seja. Graças a Deus, uma boa semana para todos, vão com Deus. Não sei como é que funciona isso, meu Deus do céu.